Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa com o tema grau dos adjetivos, ok? Vamos continuar com a nossa aula que tivemos lá em sala de aula, aqui vamos dar simplesmente continuidade. Muito bem, o que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza ou qualifica o substantivo ou nome, ok? Quando uma palavra consegue caracterizar ou qualificar um determinado substantivo ou nome, então nós vamos chamar isto de adjetivo. E o adjetivo vai nos indicar a qualidade, vai nos indicar o estado ou a característica, ok? Temos aqui alguns exemplos de adjetivo. Por exemplo, menino alto, casa bonita, livro interessante, professora simpática. As palavras que o professor ainda colocou aqui em negritos são praticamente os adjetivos, ok? Menino alto, qual é o adjetivo? Alto. Casa bonita, qual é o adjetivo? Bonita. Livro interessante, qual é o adjetivo? Interessante. Professora simpática, qual é o adjetivo? Simpática, ok? Então que isto fique bem claro. Vamos lá seguir. As palavras alto, bonito, interessante e simpática são consideradas como adjetivos, ok? São adjetivos, que o professor ainda já disse há bem pouco tempo, ok? Então, conforme aqui está sublinhado, ok? Conforme está aqui sublinhado. Pois bem, então vamos lá dar continuidade com a nossa aula sobre os adjetivos. Muito bem. Aqui, por exemplo, o que é que nós temos? Muito bem, aqui o que é que nós temos? O que é grau do adjetivo? O grau do adjetivo mostra a intensidade da qualidade, ok? Ou seja, o grau do adjetivo vai nos indicar a igualdade, ok? Vai nos indicar a igualdade, vai nos indicar a superioridade, vai nos indicar a inferioridade, ou então o aumento, ok? Ou então vai nos indicar aumento ou diminuição da característica, ok? Então, ali em casa, os meninos devem prestar atenção. Existem praticamente dois graus principais nos adjetivos. Existem dois graus principais, ok? Estamos a falar do grau comparativo e do grau superlativo. Que isto fique bem claro ali em casa. Vamos começar pelo grau comparativo. Usamos o grau comparativo quando comparamos duas pessoas, dois animais ou duas coisas, ok? Sempre quando estivermos na comparação de duas coisas, duas pessoas, dois animais ou duas coisas, então aí nós estaríamos diante de um grau comparativo. E o grau comparativo, existem praticamente três tipos dele. Ok, vamos encontrar o grau comparativo de igualdade, vamos encontrar o grau comparativo de superioridade, ok? Isto já aprendemos em sala de aula também, superioridade, e vamos encontrar o grau comparativo de inferioridade, ok? Então são estes três tipos de graus que nós, são esses tipos de, sim, são estes três tipos de grau comparativo que nós vamos encontrar. Então, vamos lá avançar. No grau comparativo de igualdade, o que é que nos interessa saber? O grau comparativo de igualdade praticamente indica que duas qualidades são iguais. E a estrutura de um grau comparativo de igualdade vamos encontrar o tão, mais o adjetivo e mais como, ok? Esta aqui praticamente é a estrutura de um grau comparativo de igualdade. Temos aqui, por exemplo, não é, três exemplos. O João é tão alto como Pedro. É o grau comparativo. Né? O João é tão alto como Pedro. Está a comparar. A seguir, a Ana é tão estudiosa como a Maria. E o terceiro exemplo diz, este livro é tão interessante como aquele. Todos estes exemplos que o professor ainda apresentou aqui são praticamente exemplos que têm a ver com igualdade, ok? Vamos seguir para o outro grau, é o grau comparativo de superioridade. No grau comparativo de superioridade, ele mostra que alguém ou algo possui mais qualidade, ok? Esta é a grande diferença. Mostra que alguém ou algo possui mais qualidade. E a estrutura do grau comparativo
de superioridade é desta forma. Vamos encontrar o mais, vamos encontrar o adjetivo e vamos encontrar do que. Okay? Esta é a estrutura praticamente do grau comparativo de superioridade. Temos aqui 3 exemplos. O leão é mais forte do que o cão. Este é o primeiro exemplo. O leão é mais forte do que o cão. O terceiro exemplo diz: a matemática é mais difícil do que a história. Estão a ver? Nós vamos ver aqui, por exemplo, o mais difícil do que. O do que sempre vai entrar ou vai aparecer. A seguir, que é o terceiro e último exemplo. O meu irmão é mais alto do que eu. Ok? Estamos no grau comparativo de superioridade. Ok? Então, espero que ali em casa os meninos estejam a gostar da aula e a aprender, porque estamos a dar continuidade da matéria que já aprendemos em sala de aula. Muito bem. Para terminar, vamos encontrar o grau comparativo de inferioridade. Conforme diz o nome, inferioridade vem de inferior, abaixo. Ok? Então, este grau indica menos qualidade. Okay? É o grau comparativo de inferioridade, indica menos qualidade. E a estrutura dele é, vamos encontrar menos, vamos encontrar adjetivo e vamos encontrar o do que. E temos aqui 2 exemplos, não é? Que dizem assim: este exercício é menos difícil do que o anterior. Okay? Este exercício é menos difícil do que o anterior. A seguir, a rua é menos movimentada do que a avenida. Okay? Então, nós conseguimos perceber que aqui tem o menos difícil, né? Temos aí menos difícil, desculpem, aqui no primeiro exemplo, vamos encontrar menos difícil do que, não é? Já aqui, menos movimentada do que. Ok? Então, são praticamente estes 3 tipos de comparatividade que nós vamos encontrar diante dos graus de adjetivo. E a seguir vamos encontrar o grau superlativo. Ok? Isto aqui é novidade para alguns meninos, porque isto nós não vimos na sala de aula. O grau superlativo. O que é que vem a ser o grau superlativo? O grau superlativo indica a qualidade no grau mais elevado. Existem 2 tipos de grau superlativo, ok? Vamos encontrar o grau superlativo relativo e vamos encontrar o grau superlativo absoluto, ok? O que é que o professor ainda disse? Eu disse vamos encontrar 2 tipos de grau superlativo. Vamos encontrar o grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto. E vamos entender, tintim por tintim, como é que isso funciona. Bora lá. O grau superlativo relativo mostra alguém dentro de um grupo. Ok? Mostra alguém dentro de um grupo que seja que mostre superioridade. Por exemplo, o mais ou a mais. Temos aqui o exemplo. Ou seja, diante do grau superlativo relativo, vamos encontrar ainda o grau superlativo relativo de superioridade e o grau superlativo relativo de inferioridade, ok? Isso é que faltou também explicar para os meninos. Então, no grau superlativo relativo de superioridade, vamos encontrar o mais ou a mais. Temos aqui 2 exemplos. O João é o mais alto da turma. Estão a ver? O João é o mais alto do quê? Da turma. Está a mostrar praticamente superioridade. Atenção que nós vamos encontrar o mais. Estão a ver, né? O mais. O João é o mais. Aqui, o outro exemplo. A Maria é a mais inteligente da classe. Estão a ver, né? Já no grau superlativo relativo de inferioridade, nós vamos encontrar o contrário. Vamos encontrar o inverso. Em vez de ser o mais ou a mais, vamos encontrar o menos e a menos. Exemplo, o Pedro é o menos falador da turma, ok? Então, espero que tenham percebido esta parte. Vamos avançar para o grau superlativo absoluto. No grau superlativo absoluto, vamos encontrar que ele indica qualidades muito intensas, sem comparação. Aí já nós não vamos encontrar comparação, meninas e meninos, ok? As formas que vamos encontrar são
grau superlativo absoluto analítico, né, neste caso com advérbios, e o sintético, que é terminação especial. Quando estivermos a nos referir às formas, que é o grau superlativo absoluto analítico, né, ele vai ter que terminar praticamente, aí ele nos aponta que são com os advérbios, muito, bastante, extremamente. Temos aqui um exemplo bem básico que diz: a casa é muito bonita. Estão a ver? Entrou muito. Né? O aluno é extremamente inteligente. Aqui já entrou o advérbio, este advérbio aqui, né? Extremamente. Okay? Então vamos avançar para o sintético, que tem terminação especial. Geralmente, geralmente diante do grau superlativo absoluto sintético, nós vamos encontrar que geralmente ele termina em íssimo, ok? Termina em íssimo. Por exemplo, bonito, bonitíssimo. Fácil, facílimo. Pobre, paupérrimo, ok? Quer dizer, o bonitíssimo quer dizer que ultrapassou, né? É a forma exagerada de algo que é bonito, ok? Então, meninas e meninos, aqui está o resumo da aula, né? Resumindo a nossa aula, vamos encontrar o grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, grau superlativo, relativo e absoluto, ok? Então, esta aqui foi a nossa aula praticamente do grau dos adjetivos, espero que tenham gostado, e o professor ainda deixou aqui exercícios, ok? Temos aqui exercícios para os alunos. O primeiro exercício diz assim: completa. O João tem um espaço vazio, vocês vão preencher, alto como o Pedro. A matemática tem um espaço vazio, difícil do que história. A Maria tem um espaço vazio, inteligente da turma. Exercício 2. Transforme para o superlativo bonito, rápido e feliz. Espero que tenham gostado desta aula. Okay? Se gostou da aula, praticamente deixe o seu like, subscreva no canal, partilhe com os teus colegas. Até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau!